fazer raiva no inferno e para dar glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra que eu quero deixar para o coração dos irmãos nessa noite está lá em Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele não está com a mão encolhida. Então, Aleluia. a mão do Senhor está esticada. Aleluia. O ouvido do Senhor não está surdo. Ele está ouvindo. Aleluia. O teu clamor e o meu clamor nessa noite. Ele está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Mas nós vamos ver aqui em Lucas 19 o que é que Jesus quer fazer conosco nessa noite. O que é que Jesus quer falar no nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 19 diz assim, o título é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um dos principais e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmãos, eu muito gosto dessa passagem, porque ela fala em diversos pontos do caráter humano. Diz que Jesus ele ia passando, ele ia para Jericó. Não era a intenção dele, humanamente falando, pousar na casa de ninguém, ficar na casa de ninguém. Mas disse que Zaqueu, que era um publicano, irmão, para você ter uma ideia do que é um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era mais odiado do que uma prostituta. Ou seja, para o povo judeu, ele era um leproso, ele era um doente. Ele era uma pessoa que estava à margem. Por quê? Porque ele vivia cobrando imposto dos seus irmãos. Irmãos de pátria e irmãos de sangue. Irmãos de promessa. Então esse homem ele era detestado. Quando dizia assim, lá vem Zaqueu, todo mundo não queria nem saber, saía de perto. Porque o homem era cobrador de impostos e era ladrão. Porque a Bíblia diz que quando ele se arrepende, ele diz que vai devolver 4 vezes mais. Então o cabo era ladrão. E aí Jesus vai passando. Aí Zaqueu tem dentro dele a curiosidade de saber quem era Jesus. Ora, Jesus, um profeta que andava na terra, que ia passando e uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos vem e toca na orla de Jesus e é curado. Jesus que vai passando e vem um homem por nome de Jairo, que era um homem importante da sociedade naquela época, e chega para Jesus e diz: olha Jesus, corre lá na minha casa que a minha filha está morrendo. E quando Jesus chega lá, a menina ressuscita. Então quando chegou essa notícia aos ouvidos de Zaqueu, Zaqueu não foi nem besta, ele disse assim: eu quero é conhecer Jesus. Eu quero ver quem é esse Jesus. Aleluia. Quem é esse profeta que anda ressuscitando morto? Quem é esse profeta, aleluia, que curou aquela mulher com fluxo de sangue de 12 anos. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu não contou conversa. Diz que ele subiu numa espinheira brava, numa figueira brava. Irmãos, e figueira brava, lá em Jerusalém, é uma árvore como uma macaubeira, cheia de espinho. Mas Zaqueu não se incomodou com os espinhos. Ele subiu, porque a Bíblia diz que ele era pequeno. Por ele ser um homem pequeno e por Jesus andar cercado por uma multidão, era difícil ele visualizar, era difícil ele ver. Então ele subiu até a figueira. E quando ele pensa que Jesus não estava nem vendo ele porque ele estava lá em cima da figueira, Jesus disse assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos,
Eu acredito que Zaqueu, ele não se importou com os espias, ele desceu ali daquela figueira e ele correu na frente de Jesus e foi organizar a casa para que Jesus pudesse entrar. E Jesus, irmãos, quando ele chega na casa de Zaqueu, ele não fez um discurso muito grande, nem fez uma oratória muito grande, mas apenas a presença de Jesus causou um impacto tão grande na vida de Zaqueu, que trouxe o arrependimento na vida daquele homem. Sabe por quê, irmãos? A conversão verdadeira, ela não é emocionalista, ela não é sensacionalista. Missionário, o que é que você quer dizer com isso? Não é porque eu aceito Jesus, eu reconheço Ele como meu Salvador, reconheço meus pecados e choro e me acabo, não quer dizer que eu esteja convertido. Mas quando há uma mudança na atitude do ser humano, nós podemos dizer que é arrependimento. Por que, missionária? Porque aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aleluia. Aquele que andava torto, ele procura se endireitar. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chegou lá e Zaqueu desceu depressa. E aí começou aquele murmurinho, aquele falatório. Oxe, como é que esse homem é profeta? Como é que esse homem é santo? Faz milagre e vai para a casa de um publicano, um ladrão. Irmão, era como se Jesus estivesse no dia de hoje e fosse lá na casa de Fernandinho Beiramar. Já pensou? A indignação, a muvuca que ia ser, porque os pastores, né, os grandes líderes, iam dizer assim: oxe, esse homem aí não é santo não. Se ele fosse santo, ele não estava na casa desse perdido. Mas Jesus, ele diz: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido. Zaqueu era um homem rico, ele era um homem detestado pela sociedade, mas ele vivia no conforto. Se ele fosse um homem, se ele tivesse continuado sendo um homem avarento, ele não ia querer mais nada da vida dele, porque o bolso dele estava cheio de dinheiro. A casa dele era uma casa muito boa, a comida devia ser da melhor. Então ele ia se preocupar com nada. Só que quando ele viu a presença de Jesus, quando ele sentiu a presença